Olá pessoal, boa noite. Desculpe o nosso atraso aí de 2 minutinhos, nós tivemos um probleminha técnico, mas já estamos aqui de volta para a nossa conversa da noite, né? Através dessa maravilha tecnológica que é aí as lives pelo Facebook que nós temos condição de fazer nesse momento, né? Temos alguns avisos. O nosso grupo, seguindo as determinações do governo da Nova Zelândia, então vai continuar reunindo, fazer as atividades online, até que nós possamos retornar à delícia de estarmos juntos, né? De nos encontrarmos aí com muita alegria para continuar nossos trabalhos, os nossos estudos na abençoada doutrina. Então, lembrando que nós, todas as quartas-feiras, às 7 horas, temos os estudos e palestras. Na quarta-feira, nós temos a palestra em português, temos na última quarta-feira do mês a palestra em inglês, e temos intercalando a isso os estudos em grupo, que são os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, e todos estão convidados a se conectar a nós, aos estudos, através desse mesmo mecanismo do Facebook. Temos também, nas segundas-feiras, o estudo da mediunidade e também do ESD, e temos ainda aos domingos as atividades de evangelização infantil com as nossas crianças, que todos estão convidados a participar, a trazer os seus filhos. É com muita alegria que a gente os recebe para falar de doutrina espírita, para falar de Jesus, né? E isso acontece aos domingos. Porém, estaremos suspensos desses trabalhos até que possamos retornar a eles com a segurança e através das determinações, sempre seguindo as determinações do governo da Nova Zelândia. Quem quiser saber maiores informações pode estar aí se conectando à nossa página, o www.alankardec.gov.nz. E lá vocês vão encontrar todos os nossos detalhes, todas as nossas atividades, né, o que foi feito. Temos também agora no dia 20 de setembro, das 10 às 11h30 da manhã, horário da Nova Zelândia, um estudo muito interessante, muito importante com o Dr. Sérgio Thyssen. Ele vai falar para a gente sobre as consequências médicas e espirituais da eutanásia e da legalização da cannabis sativa, já que esse tema está sendo trazido para a sociedade aqui da Nova Zelândia em referendo para que a população possa se pronunciar sobre. Então, o Dr. Sérgio vai trazer para a gente aí, com certeza, um estudo que vai ser muito proveitoso e que a gente já está esperando com muita alegria. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito importante dentro do Espiritismo. Nós vamos falar da lei de causa e efeito. Primeiro, nós temos que compreender, trazer aqui a nossa compreensão nesse estudo sobre o que seriam, então, as leis divinas. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros, como todos nós sabemos, mas é bom trazer para nós compreendermos a ideia, a didática de Kardec, quando ele traz para a gente essa questão das leis divinas, né? No livro primeiro, Kardec trata das causas primeiras. Ele fala sobre Deus, sobre a criação, sobre os elementos gerais do universo. No livro segundo, Kardec trata do mundo espiritual e dos espíritos, né? Então ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre pluralidade das existências, fala sobre a vida, né, no mundo espiritual, na erraticidade que não é de quem erra, né? Nós sabemos que é do espírito que é errante, né? Temos o livro terceiro, que é um livro consideravelmente grande, onde ele vai tratar das leis morais. E temos aí o 4º livro, que trata das esperanças e das consolações. Então, nós vamos começar esse estudo sobre a lei divina, pedindo aos espíritos amigos que nos acompanham, a Jesus que esteja conosco nesse momento, para que seja um estudo proveitoso para todos nós, não é mesmo? Então, nosso foco aqui seria, então, o livro terceiro, que trata das leis morais. O primeiro capítulo do livro terceiro
vai trazer para a gente a ideia do que o que seria a lei divina ou natural. E é muito interessante esse capítulo, que eu recomendo a leitura, e eu destaquei algumas questões que vai nos deixar a par dessa ideia antes da gente falar da lei divina ou natural propriamente dita. Não, da lei de causa e efeito propriamente dita. Primeiro, nós temos a questão 614, a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? Essa é a pergunta formulada por Allan Kardec aos espíritos da codificação. E ele obtém a seguinte resposta: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta do cumprimento dessa lei. Então, aí ele está definindo para a gente o que é a lei de Deus, né? Na sequência, na questão 615, ele pergunta assim: a lei de Deus é eterna? A resposta: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Olha só que resposta interessante. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus, nos dando a ideia de que as leis divinas, elas alicerçam toda a criação. É como se fosse as leis divinas, a partitura com que Deus rege essa orquestra maravilhosa que é a vida, né? Tem ainda na questão 617 um elemento bem interessante para a gente ajuntar a esse estudo. Ele pergunta assim: que objetivos abrange as leis divinas? Ou seja, qual é o objetivo da lei divina, né? Qual o objeto, né? Porque toda lei tem um objeto, né? Por exemplo, se a gente falar no Código Civil, o objeto do Código Civil são as leis civis. Se a gente vai a um Código Penal, o objeto do Código Penal são os crimes, né? São as faltas cometidas na esfera penal. Se eu quero saber sobre o aparato tributário de um país, eu tenho que procurar as leis tributárias. Então, cada lei tem o seu objeto. Ela trata sobre o quê, né? E tem o objeto maior e os objetos específicos. Por exemplo, dentro da lei civil, a gente vai tratar da lei de propriedade, a gente vai tratar do casamento, a gente vai tratar de várias leis que são atinentes ali à nossa organização social civil, né? Então, para isso servem as leis civis. Então, ele pergunta: que objetos abrangem a lei divina? Concerne outra coisa que a conduta moral? Ele pergunta, ou seja, vou traduzir essa questão, né? Qual o objetivo da lei divina? Ela trata só das questões morais? A resposta é bem interessante. Ó. Todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Então, aqui, a gente tem uma noção exata do que são as leis divinas. Gente, as leis divinas são todas as leis que regem a harmonia do universo, no mundo material, no mundo físico e no mundo extrafísico, e também na vida material na Terra e na vida moral. Por exemplo, nós temos as leis que regem a natureza, as leis que regem, por exemplo, a reprodução. Então, essas leis são divinas também, porque Deus é o autor da vida. No entanto, essas leis são objeto de pesquisa da ciência humana. Nós aqui estamos tratando, e ele fala, todas essas leis são divinas, mas nós vamos nos ocupar de tratar das leis morais. O Espiritismo se debruça sobre o estudo das leis que são atinentes à vida moral na Terra, né? E aí, para fechar esses questionamentos que estão nesse capítulo 1 do livro 3º do Livro dos Espíritos, nós temos assim: onde está escrita a lei de Deus? Gente, essa é fascinante, porque é uma respostinha curta que todo mundo já sabe. Na consciência.
Onde Deus escreveu as suas maravilhosas leis morais? Na consciência. É aí que nós temos todo o código moral da divindade, não é mesmo? Então, com essa ideia, nós vamos passar a entender como que acontecem essas leis. Então, lá no livro 4º, Allan Kardec vai trazer uma sequência de leis que dizem muito respeito a questões morais que já eram muito discutidas pelas religiões, porque ele praticamente traz uma sequência do Decálogo de Moisés. Então, são leis que já estão aí há 4.000 anos para o estudo do ser humano. Por exemplo, se a gente for lá ver a lei de adoração, a gente vai no Moisés, tá, amar a Deus sobre todas as coisas, não é mesmo? Se a gente for pegar a lei de justiça, de amor e caridade, a gente vai encontrar também no Decálogo de Moisés uma correspondência. Então, Allan Kardec, didaticamente, ele faz uma divisão que lembra ao ser humano essa sequência, essa divisão, que já era muito conhecida e debatida, tanto na filosofia quanto na teologia, não é mesmo? Então, nós temos aí essas leis morais representando dessa forma. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, aí voltando, do livro primeiro, na questão 4 do livro primeiro, quando o Allan Kardec faz sequência de perguntas sobre Deus, sobre a divindade, nós temos na pergunta 4 uma questão muito interessante que também nós precisamos lançar a mão para que a gente fique bem situado nesse programa de hoje. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí os espíritos respondem: no axioma que explicais a vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não for obra do homem é a vossa razão, e a vossa razão vos responderá. É obra de Deus. Então, qual é a prova da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Um planeta maravilhoso que gravita em torno do Sol, numa condição de perfeição tão grande que se nós estivéssemos alguns metros mais próximos do Sol, a gente grudaria novamente na estrela solar. Se nós estivéssemos um pouco mais distante, a gente desarmonizaria, sairíamos da órbita e cairíamos no espaço. E não teríamos o calor necessário para o dia e para a noite, para essa harmonia fina, essa harmonia tão singela e ao mesmo tempo tão complexa que é esse movimento de rotação, de translação e esses outros movimentos que são responsáveis pela vida na Terra. Então é muito simples a gente compreender a maravilha que é essas leis divinas regendo tudo, da gravitação universal à multiplicação celular, não é mesmo? Então, isso tudo a gente vai entendendo quando a gente vai estudando essa obra maravilhosa que Allan Kardec nos traz e nos lega, não é mesmo? Então, quando a gente procura a obra, a gente quer saber da existência de Deus, os espíritos falam no axioma que vocês podem compreender. Não há efeito sem causa. Se não foi o homem que colocou a Terra na gravitação universal, foi quem? Foi Deus. Se não foi o homem que determinou essa máquina perfeita que é o nosso corpo físico, quem foi? Foi Deus. Se não foi o homem que determinou que enquanto nós falamos aqui agora, meu aparelho respiratório funcione, o meu coração saiba o que ele deve fazer e todo o meu corpo, uma usina perfeita, saiba funcionar, quem determinou? Foi Deus. Então, seguindo essa lógica, nós compreendemos que a existência de Deus está ligada à perfeição da sua obra. E aí a gente entende uma coisa muito interessante. Não há efeito sem causa. E os espíritos da codificação dizem que o efeito, a causa e o efeito é um axioma. E o que é um axioma? Axioma são verdades inquestionáveis, são verdades universalmente aceitas e inquestionáveis.
os axiomas de determinada doutrina, de determinada ideia, são os princípios, né? Por exemplo, nós temos uma Constituição tem um axioma de, por exemplo, respeito aos direitos humanos. Todas as leis devem respeitar os direitos humanos. Se nós temos uma lei que não respeita os direitos humanos, ela desrespeita um princípio, uma principiologia, um axioma. Então, o axioma, digamos assim, que é uma supralei, vamos colocar entre aspas, gente, isso aqui é uma fala didática, né? Uma tentativa de compreensão do que ainda é complexo para nós. Então, a lei de causa e efeito, ela é um axioma. Então, ela não está colocada entre aquelas leis do capítulo 3º, porque ela perpassa todas as leis. Todas as leis vão respeitar o axioma da lei de causa e efeito. Assim como toda doutrina espírita se baseia na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos com o plano físico, também se baseia no axioma da lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa, não é mesmo? E aí a gente entende que ela não está lá naquele capítulo porque ela perpassa todas as leis. Por exemplo, a lei de liberdade. Todas as vezes que eu me comprometo e que eu me entrego ao vício, diminua a minha liberdade. Todas as vezes, por exemplo, se eu decido cometer um crime, eu tenho que ter consciência que a partir do momento que eu decido cometer o crime, eu vou estar condicionando a minha liberdade de ir e vir, e várias outras liberdades. Então, a liberdade, o grau de liberdade, ele aumenta na medida e na proporção de que eu me conscientizo. Então, eu preciso adquirir as virtudes e ter consciência do meu papel para que eu tenha maior liberdade. Porque, ao contrário do que a gente às vezes imagina, livre não é aquele que faz de qualquer jeito, mas é aquele que sabe fazer de acordo com as leis. Então, a lei de causa e efeito também está na lei de liberdade. A lei de justiça, amor e caridade, essa não tem como se concretizar sem a lei de causa e efeito. Porque, olha só que maravilha. O Kardec coloca amor, a lei de justiça, amor e caridade. Porque sem justiça não tem amor. Não tem como eu dizer que amo se eu sou injusto. Porque para eu realmente ter compreendido o sentido do amor, eu preciso ser justo. E a caridade é a decorrência da justiça e também do amor. Então, a lei de causa e efeito vai perpassando todas as leis e vai perpassando toda a estrutura. É tanto que nós temos citação dessa lei em todos os livros da codificação. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nós vamos falar disso mais à frente, a gente vai ver lá a explicação da lei de causa e efeito. Se a gente vai no livro dos Espíritos, a gente também encontra em vários lugares. No céu e inferno também. Então, a gente vai vendo que esse axioma vai alicerçando ali a doutrina, vai costurando a doutrina espírita, trazendo a lógica natural para a doutrina espírita. Não é mesmo? Então, nós temos uma outra questão interessante. A lei de causa e efeito é a mesma coisa, é igual, idêntica à lei de causa e efeito? Vamos entender. Nós estamos falando em lei de causa e efeito, desculpem. A lei de ação e reação? Aí vamos entender. A lei de causa e efeito é essa que nós estamos falando aqui agora, que é uma lei que se liga às questões morais, né? Que nós estamos aqui trazendo do Espiritismo. E a lei de causa e efeito? É a mesma coisa? Vamos dar uma pensada sobre isso? A lei de ação e reação, gente, me desculpa, hoje eu estou confusa, né? A lei de ação e reação, ela é uma expressão da terceira lei de Newton. Isaac Newton, ele traz ao conhecimento do mundo
a lei de ação e reação quando ele formula a seguinte questão. Ele diz assim, ó, em 1657, ele fala o seguinte, a toda ação que a gente imprime em um objeto corresponde uma reação de mesma intensidade, ou seja, o mesmo nível de força, mesma direção e sentido contrário. Então, se eu jogo uma bola na parede e a bola encontrou obstáculo, ela vai voltar para mim com a mesma força que eu imprimi a ela, ou seja, é uma lei da matéria, né? Então, Isaac Newton, ele coloca para a gente que é para toda força aplicada em um objeto, por outro objeto ou por uma pessoa, existirá uma força de mesmo módulo, né? Mesma intensidade e mesma direção, só que de sentido contrário. Essa é uma lei da física, né? Muito estudada e que vai alicerçar muitas teorias e muitas outras descobertas no mundo científico, na física, aí depois que o Isaac Newton traz para a gente essa realidade. Só que a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre uma e a outra lei. Por quê? Porque a lei de ação e reação é uma lei que tem por objeto o estudo da matéria, né? A lei da física é uma lei que estuda os objetos, né? E a lei de causa e efeito, trazida por Allan Kardec, é uma lei do mundo moral. E ela tem muitas diferenças em relação à lei de causa e efeito. Por exemplo, a lei de causa e efeito, ela é uma lei complexa, porque o ser humano é complexo. Ela não vai se expressar com a mesma simplicidade da lei da física, que é uma lei do mundo material, e é uma lei não complexa. A lei da física, a lei de ação e reação, quando você imprime essa força, a reação ela é imediata. Ela vai acontecer no espaço e tempo, no mesmo espaço e tempo de que eu imprimo aquela força. Já a lei de causa e efeito, ela pode se protrair no tempo. As suas causalidades, né? A lei de causa, o seu efeito, ele pode ser muito maior e pode passar de uma encarnação para outra e trazer consequências em outra vida para aquele espírito submetido a essa lei de causalidade. Nós temos que a lei material ela é limitada. Ela é do mundo material. O objeto é esse, eu imprimi aqui a força, é aqui que vai acontecer o resultado. E já a lei moral, não, ela não é limitada. Ela pode ter muitas variantes. Por exemplo, uma variante, o conhecimento daquele que causa, né? Que vai ser diferente. Lembra quando Jesus fala a quem muito é dado, muito será cobrado? Então, se a pessoa que formula aquela ação tem um nível de conhecimento, ela terá um diferente resultado consciencial daquela pessoa que ignora. Então, nós temos duas leis que são muito diferentes, no sentido de que o objeto é diferente. Apesar de que o princípio que as assemelha é o mesmo. Qual é o princípio? O princípio de que uma ação provoca uma reação, né? Uma ação provoca uma causalidade. Esse princípio faz com que essas duas leis, então, estejam ali irmanadas, não é mesmo? Uma outra coisa interessante que nós também usamos a palavra karma, né? Que é uma expressão que a gente traz do hinduísmo. Os hindus usam essa expressão para significar ação, que tem também uma reação. A ideia é muito parecida com a ideia da lei de causa e efeito, mas eu não conheço o hinduísmo suficiente para dizer que é a mesma coisa. Eu não sei.
Allan Kardec era um exímio escultor das palavras. Ele criou para o Espiritismo, com a ideia brilhante e científica que ele tinha, e pedagógica, ele criou palavras que são aplicáveis ao Espiritismo. E como todas as palavras que ele traz para a nossa linguagem espírita, ele faz questão de explicá-las muito bem na codificação, de dar um sentido, de dar um valor diferenciado dentro da doutrina espírita. Então, é muito complicado a gente utilizar as outras palavras, a não ser que a gente utilize sabendo o que a gente está falando. Porque eu não posso falar assim, o Espiritismo é a mesma coisa, a lei de ação e reação do Espiritismo é a mesma coisa da lei do karma. Eu não conheço o suficiente o hinduísmo para dizer que é a mesma coisa. Então, nós vamos ter cuidado, porque a gente está tratando de uma doutrina que foi codificada com muito carinho, com muito cuidado. Por exemplo, o André Luiz usa no livro que foi trazido por Chico Xavier, em comemoração ao centenário de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos em 1857, e ele traz esse livro, e ele, no prefácio do livro de André Luiz, o Emmanuel conta que esse livro foi trazido em comemoração aos 100 anos da doutrina espírita na Terra. Então, ele tem esse carinho de trazer para a gente essa informação no prefácio. E ali o nome do livro é Ação e Reação. O André Luiz, ele traz esse nome, mas o livro deixa claro que ele está falando da lei de causa e efeito. Por que às vezes a gente usa com muita frequência a lei de ação e reação? E o André Luiz sabia disso, e o Emmanuel também. Porque quando o Espiritismo chegou em 1857, já haviam aí quase 200 anos que o Isaac Newton tinha trazido para a gente as ideias da lei de ação e reação. Então, é muito mais fácil a pessoa fazer essa conexão com o que ele quer falar. Então, é um nome que aparece de forma mais fácil para a nossa inteligência. Mas nós que estamos aqui estudando, vamos entender que a gente está falando de leis diferentes, né? E de leis que têm aí uma conotação diferenciada para a gente. Por que eu estou trazendo isso e estou até insistindo e já tomei um bom tempo com essa fala? Porque a gente utilizar a lei de causa e efeito, como a lei de ação e reação, como sinônimo de causa e efeito, pode nos levar a entender de forma errada alguns princípios. Por exemplo, a gente pode desenvolver um pensamento de que lei de causa e efeito é lei de talião, que se fez de um jeito, vai pagar daquele mesmo jeito. Então, se eu cometo um crime, eu atiro em alguém, na outra vida eu preciso receber um tiro? Não, gente, não funciona dessa forma. A lei de causa e efeito ela é complexa, ela tem outras variantes e não há programação de crime. Não existe ninguém no planeta. Ora bem, se eu teria exatamente que receber o tiro, alguém teve uma programação de atirar em mim. Não existe programação do mal na lei divina. Não existe programação de crime na lei divina. Os crimes fazem parte desse nosso processo evolutivo. Nós acabamos de sair do primitivismo, nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Faz parte, os maus punem os maus, né? Faz parte ainda da vida aqui na Terra, mas não há programação do mal, né? A programação é sempre positiva e a gente vai falar sobre isso. Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô um pouco rouca. Então, vou trazer mais uma questão para juntar aqui a nossa fala. A questão 964 do Livro dos Espíritos nos diz assim: Deus tem necessidade de ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Ou seja, vamos ver o que foi a pergunta. A pergunta de Kardec é o seguinte: Deus, ele tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os grandes crimes começam numa permissão mental.
As grandes traições, os grandes crimes começam na permissão mental. Então, essa permissão mental, ela vai importar, Deus vai se importar com isso, né? Com coisa tão pequena, em outras palavras, não tem mais o que fazer, não é isso que parece? A resposta é fantástica. Ele diz assim, ó, Deus tem suas leis que regem todas as ações e se as violais, a falha é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, fostes guloso, vou te punir. O exemplo está no Livro dos Espíritos. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são as consequências do excesso e a punição. Eis o resultado da infração. É assim em tudo. Essa é a resposta. Gente, olha que fantástico. Tá aí a chave da nossa dúvida. Não, Deus, ele criou leis que nos impõem limites. Ou seja, que o exemplo é do guloso, né? Se eu comer demais, eu vou passar mal. E a gente passa mesmo, né? A gente sabe, a gente que já comeu demais sabe que passa. Ou então, se isso é uma coisa que se repete muito na minha vida, pode me trazer doenças, como a diabetes e várias outras aí, os infartos e várias outras que são decorrentes da má alimentação. Então, o limite está posto. Assim é em tudo, né? Na vida, da vida social. Se eu sou uma pessoa que trago a dificuldade para os outros, eu vou sofrer a solidão, porque as pessoas vão se afastar de mim. Então, os limites estão postos em tudo em a natureza, né? E aí a gente vai entendendo como funciona. Lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma coisa maravilhosa, que o capítulo é Bem-aventurados aflitos. E lá vai falando das justiças das aflições, né? Porque existe justiça nas aflições que nós passamos aqui na Terra. E vai falando das causas atuais e também das causas anteriores das aflições. As causas atuais das aflições são as nossas escolhas. Nós reencarnamos principalmente para aprender a escolher. Nós ainda escolhemos muito mal. A gente escolhe ficar na preguiça e aí quando está em cima da hora a gente quer dar conta de tudo. Quem já passou por isso? Eu já ouvi dizer que isso acontece com muita gente. Não é? Nós escolhemos não ser previdentes. E aí, quando a gente tem a necessidade, a gente não foi previdente. Eu me lembro daquela parábola das noivas, né? Que Jesus termina falando. Ainda essa noite virão buscar a sua alma, mas e o que ajuntastes, né? Se referindo àquelas pessoas que estavam juntando nos celeiros, né? Ele fala, e o que ajuntastes, para que será? Né? Ele não faz uma referência ao ajuntar. Ajuntar faz parte, mas para que será? Ou seja, qual a escolha que você está fazendo? Né? Então, as causas atuais das aflições, gente, a maioria tem o cerne nas nossas escolhas atuais. Se eu escolho dirigir alcoolizado e recebo um acidente que me deixa paraplégico, a causa atual da aflição, a minha escolha. Nós estamos no mundo, não existe fatalidade. Se existisse fatalidade, não existiria inteligência na reencarnação. Para que eu vou reencarnar se já está tudo decidido? Não é assim. Nós temos que aprender a escolher. Deus dá a cada um de nós essa condição, para que nesse aprendizado da escolha eu vá me burilando e vá aprendendo qual o caminho que eu quero seguir, não é mesmo? Então, temos também as causas anteriores das aflições. E aí, eu não vou me deter muito tempo nisso, mas entre as causas anteriores das aflições, nós temos as provas e as expiações. Normalmente, as provas dizem respeito àquele momento em que eu quero burilar, né, as minhas habilidades, né?
eu quero aumentar as minhas habilidades, ou eu quero fazer algo para me engrandecer. Então, eu entro no esquema das provas. Eu escolho voluntariamente provas ainda antes da minha reencarnação, que irão me ajudar a adquirir veio na minha cabeça a palavra em inglês, mas adquirir as habilidades, né, as virtudes que eu preciso, que eu entendo que eu esteja precisando. Então, a gente tem um caso muito clássico no Evangelho, daquele cego de nascença que Jesus cura, né? Os discípulos perguntam, Rabi, quem está narrado em João, eu acho que eu tenho até anotado aqui, João, capítulo 8, versículo 5, me parece. Eles perguntam assim, Rabi, quem pecou? Olha só que essa ideia já era uma ideia muito difundida e muito aceita, né? Eu não conheço muito bem, profundamente o judaísmo, mas muitos eram judeus, outros não. Mas essa ideia era difundida ali no meio em que Jesus estava, porque a pergunta é feita da seguinte maneira: Rabi, quem pecou para que nascesse cego aquele ali? Ele ou seus pais? Mas aí está uma ideia de que os pais poderiam pecar e ele receber a culpa, que é uma ideia que a gente não tem como aprofundar aqui agora, mas a gente sabe que não é dessa forma que acontece, né? E Jesus responde: ninguém. Ele veio assim para que a justiça de Deus se mostrasse através dele, né? Então, na verdade, ele fala assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então, ele vai, faz um barro, coloca no olho e o cego de nascença volta a enxergar, nos mostrando que aquele moço estava em prova. A cegueira, no caso dele, era uma prova, não uma expiação, não é mesmo? Mas nós temos as expiações. E aí entra a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela atua como causas anteriores das aflições, justo nesse ponto em que nós estamos passando por uma expiação. Uma expiação, gente, vamos combinar? Não é para pagar. Porque quando a gente paga para o outro, né? Então aí fica parecendo que a gente passa para expiação para pagar para Deus. Deus não precisa. Nós estamos quitando, mas com a nossa consciência. Lembra lá atrás? Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. É nós, seres caminhando para a angelitude, longe ainda, né? Mas nesse caminho, temos em nós a consciência das leis divinas. E quando o nosso tribunal, que é bem severo, nos coloca em débito, nós temos a necessidade da quitação, não é mesmo? E aí as expiações nos encontram nesse momento da quitação, né? Com a nossa consciência. E nós conhecemos na literatura espírita muitos casos lindíssimos que podem vir, né, nos mostrar a beleza da justiça divina. Tem, nesse livro que eu citei, Ação e Reação, tem um diálogo muito lindo, logo no capítulo 1, que é quando o André Luiz com seu instrutor Drúzio estão visitando um espaço no plano espiritual, uma casa que se chama Mansão da Bênção. Mansão da Bênção, isso. Eu vou confirmar o nome. E ela é situada na região espiritual ali da Europa, entre a Itália. Eu tenho isso anotado aqui. Deixa eu achar, que é fácil. Não estou achando não. Mas ele é situado numa região ali da Europa. E ele narra que a paisagem em torno é uma paisagem muito feia, né? É uma região muito, muito difícil, né? Uma região bem inferior. E ali essa casa é um ponto de socorro. E o Drúzio é, então, o diretor ali daquela casa, né? E ele observando essa passagem, ele vê lá fora como um redemoinho, uma tempestade, e quando ele fixa, ele vê rostos humanos de pessoas que queriam entrar naquele posto de socorro para essas almas.
E o André pergunta, mas Drude, por que eles não podem entrar? Aí ele fala, eles ainda não têm condição de estar aqui. Abrigá-los aqui era como colocar tigres no meio de ovelhas. Não temos ainda condição de trazê-los para cá. Todos que têm alguma condição de estar aqui estão, né? Mas eles ainda não têm condição porque estão também muito ligados a regiões da Terra onde há um retroalimentar das dificuldades, né? Então ele vai mostrando para a gente como que é necessário uma ação do Espírito para que haja uma reação da espiritualidade em acolher, porque não há como você colher o fruto antes da hora. A natureza não dá saltos, a evolução espiritual também não. Então não é que falte àquelas pessoas o acolhimento espiritual, mas falta a elas a disposição para ser acolhida, né? Então ele vai trazer toda uma narrativa muito linda, esse livro eu super recomendo, ajuda a gente a entender muito essa lei de causa e efeito, e ela traz para a gente uma ideia muito interessante do nosso livre-arbítrio diante dos nossos caminhos. Ou seja, traz para a gente a ideia perfeita daquela fala de Jesus, de que a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. Aquilo que plantardes, daquilo mesmo colherás. Essa é uma fala que traz para a gente a ideia exata da nossa caminhada, da nossa jornada através das leis divinas, né? E trazendo em nosso processo essa lei de causa e efeito. A gente sabe que há atitudes nossas que lesam e deformam mesmo o nosso próprio perispírito, o nosso corpo perispiritual. Que o corpo perispiritual, só trazendo aqui a recordação do conceito, é esse elo de ligação entre o espírito, que é quem tem vontade, e o corpo físico, que é a matéria, e que o espírito se utiliza para manifestação aqui no corpo, na vida material, né? E o perispírito, nos diz Allan Kardec, que ele é semimaterial, né? Então, muitas vezes, nós imprimimos a esse perispírito dificuldades e deformidades que nós vamos sentir numa próxima encarnação, através de doenças, através de limitações, tendo por trás a lei de causa e efeito, que vai trazer para que nós possamos consertar o nosso próprio perispírito, através de ações positivas em cima daquela ação negativa do passado. Então, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão a necessidade de nós tirarmos a ideia do pagar, porque isso pode nos levar a uma lei de Talião, né? Um pensamento de lei de Talião, fez assim, vai ter que pagar assim, e também nos retira da indiferença, porque nós nos tornamos um pouco indiferentes quando a gente passa a olhar o sofrimento do outro e dizer, é a lei de causa e efeito. Sempre nós temos que nos recordar de que Deus é justiça, mas é também misericórdia. E se nós queremos estar em sintonia com a lei divina, que é o amor universal, nós temos que estar em sintonia com a caridade e com o amor. E nós não temos condições de julgar o outro. Às vezes a gente vê uma pessoa errando e fala, esse aí não tem... Gente, nós não temos condição de julgar o outro. Nós não sabemos quais os meandros, quais as situações, as questões psicológicas que envolvem todo aquele ato. Nós não temos condição de julgar o outro. Nós temos condição de olhar para o outro que erra com a misericórdia que nós esperamos receber, porque é também uma lei amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, se eu aprendo a me compreender, aí entra a questão do autoconhecimento, e me amar, eu vou também ter olhos caridosos para com o próximo, não é mesmo? Então, é muito complicado quando eu vejo
no espiritismo, no movimento espírita, a repetição dessas falas de tá pagando, é o karma. Então nós temos que ter muito cuidado. Não que nós vamos fazer um relativismo moral. Nós temos que ter muito cuidado de lembrar a fala de Jesus. Deus não quer a morte do pecador, mas o fim do pecado. Ou seja, nós precisamos olhar a atitude e temos que nos posicionar contra a atitude, mas não contra aquele que faz a atitude. Nós confundimos tudo. Nós não conseguimos falar a atitude é errada, mas a pessoa merece o meu carinho, o meu respeito de irmão, né? Então nós temos que começar a aprender a olhar dessa forma. Eu não concordo com o erro, mas eu não vou odiar aquele que erra, né? Porque aquele que erra pode ser o meu caso amanhã ou pode ter sido o meu caso ontem, né? Então nós vamos então aprender que a justiça, o amor e a caridade andam juntinhos para que a gente possa compreender as leis divinas, né? Gente, já está caminhando muito, mas aí eu gostaria de trazer aqui para a gente também algumas falas de Jesus. De Jesus. Ele fala assim, digo-vos em verdade que daí não sairás enquanto não houverdes pago o último centil. Trazendo para a gente a ideia de que a reparação, ela é necessária. Mas é necessária para Deus? Ela é necessária para nós mesmos. Como que nós vamos caminhar em direção à angelitude devendo ainda ao caminho dos homens? Nós precisamos organizar o nosso passo para que a gente possa seguir o nosso caminho. Então, nós pagaremos até o último centil porque é necessário para todos nós. Não é mesmo? Na obra Céu e Inferno, nós temos uma frase lá no capítulo 7, que é lindíssima. Ela fecha o capítulo 7, que é as penas futuras segundo o Espiritismo. E ela é assim, tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Essa é uma síntese da lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. E aí nós temos que olhar para dentro de nós quais são as nossas obras. E essas obras não precisam ser só externas, elas principalmente são internas também. Porque toda atitude má ou boa, ela nasce de um pensamento. Então nós temos que começar a olhar o nosso caminho com esses olhos, né? De que a cada um segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? Porque o bem que nós fazemos, segundo Emmanuel, é nosso advogado em toda parte. Mas o mal que fazemos também nos fragiliza em toda parte. Então nós temos que começar a olhar a lei de justiça, a lei de causa e efeito, com esse olhar de justiça e de amor. Nos lembrando de uma frase maravilhosa de Pedro, na primeira epístola que ele escreve, principalmente visando atingir aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo e tentando incentivar essas pessoas que iniciavam ali no estudo do Evangelho, ele traz uma frase que é lindíssima, que eu trouxe aqui pra gente, que ele fala assim: mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Essa frase é libertadora. Essa frase me faz sonhar, porque eu sei que por mais que tenhamos errado, nós podemos escolher o caminho do amor. Nós podemos nós iremos reparar, mas nós podemos reparar pelo amor. Mas se não repararmos pelo amor, iremos necessariamente pelo caminho da dor. No pessoal e no coletivo. E a gente vê que nós, enquanto família humana, temos escolhido muitas vezes o caminho da dor, não é mesmo? Mas o caminho do amor é lindíssimo. E eu trago aqui já para ir finalizando a nossa conversa de hoje,
o exemplo de Judas Iscariotes. Judas é um personagem muito interessante que sempre me chamou a atenção. A Maria Dolores, pela mediunidade de Chico, traz uma poesia lindíssima intitulada Amor e Perdão, onde ela nos conta que Jesus, ao sair da cruz, antes de ir receber as homenagens e glórias maravilhosas que estavam esperando por ele, no plano superior, o governador retornava. O governador retornava glorioso das lides da terra. Mas quando ele sai da cruz, ele ouve os gritos de Judas, o amigo que se enforcara no galho de figueira. Então, tomado de compaixão, Jesus, antes de receber o abraço dos amigos que o esperavam, vai às zonas mais difíceis, a fim de acalmar Judas, que se debatia em grande dor. E depois, Maria Dolores, em uma outra poesia intitulada Retrato de Mãe, traz para a gente um momento lindíssimo que eu gostaria de trazer aqui agora. Ela nos diz assim, nessa poesia que se chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Depois, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Lhe diz o interpelado claramente agressivo. Matei-me novamente, estou de pé. Sem lar, sem consolo, sem amor e sem fé. Nunca ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. No início, pensei em poder fazer-lhe rei, mas apenas lhe impus martírio, sacrifício, sangue e cruz. E em grande aflição, eis a que minha vida agora se reduz. Deixai-me, Senhora. Sou apenas um monstro sofredor. Deixai-me nesse mar de sofrimento sem fim. Ela, no entanto, diz ao interpelado e replica: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que te imprimes, o remorso que escutas. Venho apenas dizer-te que Deus é amor em toda parte. Virás comigo à terra. Quero te por filho muito amado. Mãe? Filho? Amor? Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Logo depois que me enforquei no galho de figueira, para depois retornar à vida verdadeira, fui buscar consolo e consolação ao pé daquela pobre mãe que me forjara o ser. Ela ouviu meus lamentos e viu meu sofrimento, mas teve medo de mim. Chamou-me monstro por sinal, disse que eu voltasse às zonas infernais de onde por certo eu vinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, deixai-me, Senhora. Ela, porém, disse-lhe: por mais me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, quero ver a vida novamente revestida de alegria, de fé e renovação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração banhado nas águas de divino esquecimento. Naquele momento, Judas, como se esquecesse a sua dor atroz, ou como quem desgarrar-se de um pesadelo,
pergunta: quem sois vós? Quem sois vós que me falais assim, mesmo sabendo-me um traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou sois um anjo celestial de quem presinto a luz? E ela, a fitá-lo frente a frente, lhe diz simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E assim, Maria resgata Judas do seu sofrimento no plano espiritual. Ele volta à Terra através de várias reencarnações de sofrimento e de expiação. Imaginemos a dor desse espírito ao compreender que infligira tanta dor, pelo menos física, ao governador espiritual do planeta, ao amoroso amigo. Deveria ser uma dor muito grande. Judas, então, tem várias reencarnações. E depois, ele vem à Terra, quase 1500 anos depois, como a donzela de Doremi. Joana d'Arc renasce na França com uma missão maravilhosa. Num livro de Leon Denis, traduzido para o português por Guilhom Ribeiro, ele conta a trajetória desse espírito Joana d'Arc como médium, que ouvia as vozes da Santa Margarida e Santa Teresa, que trazia para ela indicações de como ela poderia fazer para ajudar a França. Era a época da Guerra dos 100 Anos, já era quase o final do processo, e a França estava esfacelada, sem nenhuma coesão, sem nenhuma força. E então a donzela de Doremi inaugura o que seria a última fase dessa Guerra dos 100 Anos, quando ela vai procurar ajudar a França através de guiar os seus exércitos. Conta-se que ela procura um capitão e com muito custo ela consegue ser levada ao rei. E naquele momento, o rei, já sabendo da donzela que ouvia vozes, ele faz um combinado: deixa ela vir, mas eu vou me vestir como um soldado e vou colocar um soldado no meu lugar no trono. Imaginemos, naquela época não tinha Facebook, não tinha como ela conhecer o rei, né? E ela, então, quando entra na sala, ela vai direto ao rei disfarçada de soldado, e o que faz com que todos compreendam que ela realmente tinha, né, uma mediunidade, uma conexão com os santos que ela conversava, né, ali, retratado ali como santos. E ele, então, confia nela e ela guia a França para essa nova fase. Ela é traída, ela é vendida pela igreja que ela tanto amava, né? Ela é vendida e acaba queimada na fogueira, acusada de bruxaria, como todos já conhecem a história. Mas naquele momento em que a donzela de Doremi queima na fogueira o seu corpo físico, Judas, a alma, liberta-se então da sua fogueira consciencial e consegue quitar com a sua consciência e se libertar para o amor daquele amigo que o esperava há tanto tempo. 1600 anos quase depois, está Judas liberto, né? E nós temos uma crônica linda do irmão X que ele conta isso. Está Judas liberto no plano espiritual, enquanto nós, apegados à lei de Italião, estamos queimando Judas na sexta-feira. Ele, como alma liberta no plano espiritual, fecha o ciclo de suas reencarnações, porque o amor cobre a multidão de nossos erros, de nossos pecados, como traz o texto bíblico, né? Então nós podemos, com certeza, quitar com a nossa consciência através do trabalho e da ação meritória do amor. E assim nós podemos
nos afastar dos processos dolorosos, porque lembremos, Deus é amor e sabedoria em toda parte. Então, gente, esse tema ele é muito extenso, não tem como a gente esgotar todas as maravilhas que a gente pode aprender com ele, mas fica aí esse singelo estudo de hoje para que a gente possa pensar na maravilha que é essas leis que regem o universo e na seriedade que é nós conhecermos e compreendermos os mecanismos da lei de ação e reação. Muito obrigada. Que Jesus esteja em cada lar, esteja em cada coração, nos ligando uns aos outros, nessa corrente de amor, nos fortalecendo, para que nós possamos, enfim, seguir os nossos caminhos com muita paz, com muita alegria. Boa noite a todos, muito obrigada e um grande beijo no coração. Até mais.